que eu quero conversar com vocês é a preparação técnica. O que seria essa preparação técnica? Aí é algo que vai não para uma questão profissional, mas é uma questão técnica mesmo, tá? Hoje em dia, o que que nós temos assim? O que que dificultou muito a nossa liturgia, a nossa leitura, vamos dizer, a tal da máscara, né? A máscara hoje em dia, ela dificultou e muito. Eu, de maneira especial, eu proclamo de vez em quando, mas eu não gosto. Até nos eventos que eu participo, né? Quando eu tento, quando é possível, a gente participa sem máscara. Mas vamos lá, a gente tem que passar por isso, vamos usar as máscaras, tá? Então, o que que seria a preparação técnica? Então, vamos lá, eu já falei de averiguar o lecionário, então, a questão de microfone, tá? Eu vou falar aqui rápido e aí a gente volta a comentar. Averiguar o lecionário, a questão do microfone, a questão do ambão, a questão de máscara, a questão de óculos, a questão da posição da mão, a questão do corpo ereto. O corpo do leitor tem que estar ereto, você não pode chegar lá corcunda, né? Cabisbaixo, não. Você tem que chegar de corpo ereto. Os trajes, os cabelos, né, das mulheres principalmente, sapatos, tudo isso pode parecer bobeira, mas vai lá na parte técnica nossa. O que que é isso? Ora, alguns irmãos ou irmãs às vezes vão proclamar, aí o irmão usa óculos. Aí hoje ele está de máscara. Aí dá um momento dele se dirigir ao presbitério para ir ao ambão. Aí ele vai, faz a genuflexão dele. Aí ele chega lá, aí ele pega o óculos que está na camisa ou está no bolso. Aí ele põe, aí com a máscara dá uma embaçadinha no óculos. Aí ele tira o óculos. Aí ele arruma a máscara. Aí ele pega o microfone, né, que já está na mão dele. Aí ele vai ver se está ligado o microfone. Aí ele dá aquela batida no microfone que eu não sei, né, da onde que sai isso, nunca deve se fazer isso. Aí ele dá aquela batidinha no microfone, aí ele começa a proclamar. Tá vendo isso como é uma questão técnica? Então a gente olha, a gente que está um pouquinho mais à frente fala, gente, não pode acontecer isso. Aí vamos lá nas nossas irmãs, né? A irmã foi com um salto bonito na missa, aí ela sai lá do banco dela, vai fazendo aquele toque-toque. Aí o cabelo longo dela que ela não prendeu, ou tá difícil ali, fica atrapalhando ela também. Aí ela subiu, a mesma coisa, gente. Então, assim, isso aí é questão técnica, é questão de preparação também. Se você não se atenta para isso, aí te deixa mais nervosa ainda. O microfone tá ligado, você só não faz gestos bruscos com ele, gestos bruscos, né? Você vai chegar lá e vai proclamar a sua leitura. Lá na São João, eu acredito que o microfone já fica lá no ombão, né? Eu não tenho participado lá ultimamente, mas eu acho que já fica lá no ombão. Na matriz, apenas um leitor está fazendo, proclamando as leituras, né? E outro comentarista. Então o leitor já fica com o microfone às vezes, ou ele pega, ou ele pega lá no ombão ali do comentarista, tá? Mas isso é importante, isso faz parte da questão técnica, da questão de você estar mais familiarizado com as coisas da igreja, e vai lá na primeira questão que a gente trabalhou, a formação bíblico-litúrgica, tá? Então, assim, o leitor, ele deve saber como chegar diante do ambão. Vocês podem observar a genuflexão que alguns irmãos fazem, né? Uns baixam a cabeça lá embaixo, outros dão aquele, né? Não sei como que chama isso, mas cada um faz de um jeito. Então a gente deve saber como chegar diante do ambão, como usar o microfone, isso é super importante, tá? A distância que tem que ter da sua boca o microfone, para você não ficar socando, né? Não sair aquele pum-pum. Ah, como eu já disse lá na questão bíblica, né, saber como pronunciar os nomes, né, bíblicos mais difíceis, até os nomes mais comuns. Então você precisa treinar isso para que você possa fazer o quê? De uma forma enfática, você possa proclamar a palavra, dar a ênfase onde tem que dar ênfase. Eu costumo falar assim comigo, quando
quando eu vou proclamar, sabe aquele arrepio que dá na gente, aquela coisa que você sente mesmo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo? É isso que a gente tem que ter. Nós não podemos chegar diante do ambão, diante da palavra de Deus, e fazer uma simples leitura. Não é isso. A palavra de Deus é muito mais do que uma leitura de gibi. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Você pega o texto, olha o texto, reflete, aí você vai dar aquela pontuação certa, vai ter a vírgula no lugar certo, vai ter aquela exclamação. E então Jesus disse, dois pontos. Olha como é bonito isso. Então você tem que fazer com que a comunidade, eu sempre olho a comunidade quando eu estou proclamando, e a comunidade está fixa em mim. Mais uma vez eu falo, nós somos servidores, proclamar com autenticidade e simplicidade. Não que essa simplicidade seja de qualquer jeito. Não. Nós devemos proclamar de maneira clara e precisa. Dá para entender? Estão entendendo isso? Então, gente, a questão de você proclamar a leitura é isso. Você precisa estar em sintonia, tá? Quando eu estou lendo um gibi, eu leio de um jeito. Quando eu estou lendo um jornal, eu leio de outro jeito, tá? Em alguns cursos que a gente participa, então os formadores pedem para que a gente faça algumas leituras. Ah, você vai narrar um jogo de futebol. Você vai ler o trecho de um jornal que fala de um acidente automobilístico. Então, olha só os diferentes tons que existem nisso. Quando você, que é professor, que é professora, está em sala de aula, você também tem que saber os tons que você vai usar com seus alunos. Então, isso é algo assim que nos coloca à frente é, de pessoas que estão proclamando e que ainda não sentiram isso. Então, nós devemos passar para eles essa formação que a gente tem, tá? Essa questão técnica. Outra coisa, as leituras, elas não podem ser leituras apagadas. Não podem. Então, como que eu vou chegar diante do lombão, diante da palavra, e ler para dentro? Né? Ler com a batata na boca, por exemplo, que o pessoal fala. Não pode. Então, nós temos que ler de maneira clara, de maneira forte, vibrante. E o que, que eu falo para vocês? Aí aqui já é um ponto bem delicado. Não adianta o leitor, quem vai proclamar a palavra, tem que ter uma boa dicção. Não adianta. Se você não tem ainda uma boa dicção, você precisa trabalhar isso para que você melhore, para que você vá melhorando. Mas você tem que ter uma boa dicção. Se eu não sei cantar, eu não vou de maneira imediata assumir uma missa grande, eu tenho que começar devagar. Eu sei das dificuldades. Então, assim, e os leitores, hoje a gente vai trabalhar isso, tá? Então, essa questão de postura, essa questão de posicionamento que a gente precisa ter. Então, leitor precisa ter boa dicção. Ah, mas é só homem que tem a voz forte, a voz pesada, grave. Não, eu não estou falando de ter a voz forte, pesada, grave, etc. Eu estou falando de ter uma boa dicção. Muitas mulheres têm dicções tão boas quanto homens, tá? Não que seja aquela voz grave, aquela voz mais pesada, não. O que a gente tem que pensar é em ter uma boa dicção. E como que a gente vai conseguir ter uma boa dicção? Começar a ler em voz alta em casa a palavra de Deus, o jornal, a revista, enfim, o que você quiser ler, você leia durante algum tempo do dia em voz alta para você sentir, ouvir o que você está lendo. Consegue entender isso? Como é bacana? Então, assim, a questão da leitura, pessoal, é algo muito importante. Não dá para a gente pensar mais em participar da Santa Missa, em nos colocarmos como servidores, sem termos aí essa noção de leitura, tá? De como ler bem. Então, infelizmente, ou felizmente,
leitor da palavra precisa ter uma excelente dicção, eu digo para vocês. Não é nem boa. A gente vai trabalhar na questão da excelência. Tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer de maneira excelente, de maneira muito exemplar. Então, não adianta. Segurança a gente vai ter quando a gente conhece e sabe do que está falando. Eu não vou falar de amor para as pessoas se eu não tenho amor dentro de mim. Eu não posso falar de Jesus para as pessoas se eu não tenho Jesus dentro de mim. E todos nós temos Jesus na nossa vida. Nós temos um Deus maravilhoso em nossa vida. Então, por que nós não conseguimos... Aurélio, Oi? só um minutinho. Como a gente demorou um pouquinho para começar, ele já mandou um link que tem 5 minutos de reunião. E eu já coloquei um link lá no grupo da liturgia, um novo link para a gente entrar de novo, tá? Se fechar. Ah, tá ok. Todo mundo entendeu? Entendeu, né? Tá. Vai sair, mas aí vocês entram novamente no link que ela mandou. Tá. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário até aqui? Pode fazer. Vamos quebrar um pouquinho aqui, 5 minutinhos. Se alguém quiser comentar, dar algum exemplo. Quem não está com o microfone aí quiser digitar também. Aurélio, uma coisa que eu percebo muito ali na São Francisco, eu estou indo na missa das 10 agora, do domingo, né? Uhum. As pessoas, muito, muito bom mesmo que você acabou de colocar. Muita gente parece que fala para dentro, né? Igual você fala, é uma coisa que eu presto muita atenção. Acho que você ali, você tem que demonstrar Jesus através da sua fala. E assim, tem alguns, a gente não vai citar nome, mas tem gente que pega o microfone, primeira leitura da carta, fala, assim diz Jesus ao seu discípulo, blá, blá, blá. Sabe quando a pessoa lê rápido? Assim, tem uns 2 leitores ali na São Francisco que começa e parece que não vai parar, não tem ponto, não tem. Então, eu acho que isso aí seria bom você falar um pouquinho sobre isso, porque parece que a pessoa tem medo que não vai terminar aquela leitura, né? Então, acho que seria um ponto para você falar para a gente a respeito. Justamente, né? Pode falar. Uma coisa também que eu gostaria que você falasse, já que você está falando sobre a forma de ler, a forma de se comportar também, de fazer essa genuflexão ali na frente do altar, né? Que é no meio, que é para Cristo ali, né? Não é para o padre, não é para a mesa lá, né? Onde está o Senhor. Então, você podia reforçar isso também, né? Porque